Então eu vou convidar todos para prepararem suas águas fluidificadas. As minhas estão em algum lugar aqui, estão guardadinhas aqui do lado já, esperando para as vibrações de mais tarde, do encerramento. Eu acho que eu consegui aqui, vamos ver. Eu não quero acabar com a bateria do outro, né? Já não basta um sem bateria. Acho que vai rolar. E é isso, gente. Então vamos nos preparar, vamos relaxar. Boa noite, Zanavasky. Boa noite, Lana e Soledad. Todos vocês, amigos que estão nos acompanhando todas as semanas, todos os domingos aqui que estão conosco. Esse evangelho que a gente vai fazer agora, eu fiz ele durante a tarde de hoje, preparei porque curiosamente fui convidado para fazer esse tema especificamente numa outra página espírita. Depois vocês podem dar uma olhada nos stories para segui-los. Eles acabaram perdendo a live na hora de salvar, infelizmente, mas o tema é esse. Se a pessoa acabou perdendo no período da tarde, vai poder rever. Eu vou trazer as mesmas informações que eu acabei trazendo nessa live da tarde, tá bom? Então fica todo mundo contemplado. Então vou convidar todo mundo para que relaxe, sente-se confortavelmente, feche seus olhos e que possamos respirar profundamente, possamos nos concentrar nessa respiração, que aos poucos nós possamos nos desligar das nossas tarefas do dia, do que passou ao longo da semana, das euforias das coisas boas, dos tormentos das coisas ruins, e vamos nos concentrando, dedicando esse momento para nós mesmos. Que assim, mais serenos, possamos nos conectar e nos ligar à espiritualidade presente, agradecendo aos amigos do alto pela companhia e aos nossos mentores, primeiramente, por estarem conosco, nos protegerem, nos inspirarem, por nos permitirem também que estivéssemos aqui reunidos neste momento. Agradecemos aos mentores dos nossos lares que vão preparando o ambiente para que nós possamos nos dedicar para esse momento. E também aos mentores do Terceira Revelação que nos dão todo o suporte, mentoria, inspiração, para que os estudos aconteçam, para que o trabalho continue acontecendo. E assim nós vamos saudando as equipes que vão higienizando a nossa casa, desde a porta de entrada, vão passando por todos os cômodos, os índios Itaporãs, Progotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Solomia, todas essas entidades espirituais responsáveis pelas higienizações, pela proteção e limpeza dos ambientes, e a gente vai sentindo todos os ambientes mudando, ficando mais claros. Eles vão retirando as energias ruins, miasmas, formas, pensamentos, preparando para que nós tenhamos um ambiente mais adequado. Nos ligamos também a Ricardo, pedindo a ele que prepare um ou mais de seus soldados, dos seus cruzados, guardando a nossa casa, protegendo contra todo e qualquer mal e permitindo a entrada ao longo dessa semana de só aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós vemos nossa casa, nosso lar protegido, envolvido em uma cúpula, e no alto, para que a espiritualidade perceba, a gente vê hasteado uma bandeira, um farol iluminando, para que compreendam que ali existe um evangelho no ar naquele momento, possam se fazer presentes, trazer os irmãos mais necessitados para acompanhar o estudo de hoje. Nos ligamos também às demais fraternidades do espaço, professor Eurípides Barçanufo, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. E agradecemos aos irmãos que há 2000 anos se dedicaram no apostolado, em levar a mensagem do Cristo, do Evangelho,
verdadeiros mártires do Cristo, esses apóstolos, os primeiros cristãos, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos em nome de Jesus. Agradecemos também a perseverança, a dedicação e transformação, o exemplo de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala, essas criaturas abnegadas, fantásticas, que nos deixaram um legado. E nos ligamos à nossa Mãe Maria de Nazaré, nos sentimos reconfortados, protegidos, amparados no seu calor de mãe, que naquele momento que nós nos sintamos sozinhos, possamos pensar nela. Maria nunca nos desampara. E ela nos leva até o seu Cristo, seu Filho, seu Jesus Cristo, nossos irmãos, nosso exemplo de vida, de conduta, de transformação. Que possamos, através dos seus exemplos, através do seu Evangelho, mudarmos, percebemos as nossas necessidades, as nossas falhas, e que possamos virar essa chave e se permitir absorver novos conhecimentos, novas informações, entender a questão espiritual. E assim, agradecidos, vamos até o Pai. Agradecidos a Deus por essa encarnação, por ter saúde, por ter a nossa família, por tudo que somos, por tudo que nós temos, que na verdade pertence a Ti, Pai. Do fundo do coração dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Tá aí, vamos dar início então aos itens finais do nosso capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá acabando. Mas não tá acabando, não fala isso, tá acabando com um alívio. Tá acabando com um sentimento de agradecimento, de tanta coisa rica que a gente pôde aprender ao longo desses meses, né? Porque foram vários itens dentro desse capítulo que nós acabamos estudando e estamos cada vez mais absorvendo coisas, assim, sentindo fortalecidos também, né? Boa noite, Jane Carleto, boa noite, Luana Sampaio. Tudo aconteceu, mas estamos aqui, não só você, todos nós estamos aqui. Que tenhamos uma ótima noite aí para o nosso estudo. Então, nosso tema tá ali, ó, o sacrifício da própria vida. Vocês estão vendo bonitinho, né? Mas vocês não sabem o trabalho que dá escrever invertido. Então, são dois temas que são trabalhados nesses últimos 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, 29, 30 e 31 são os itens. E aí a gente fala do sacrifício da própria vida e fala do proveito do sofrimento para os outros. O que seria o proveito do sofrimento para os outros? E nós vamos, então, tentar identificar de que forma o sacrifício da própria vida ele acaba podendo ser válido perante Deus. E como os sofrimentos de alguém podem ser úteis, proveitosos para outra pessoa. Vou começar lendo então o item 29 e a gente vai fazendo item por item, tá? Só para a gente poder fazer compreensão, ter a compreensão. São 3 itens, os 3 itens acabam se complementando. Então o 29 fala o seguinte: aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? O que ele está perguntando então aqui? Pessoa quer se matar, é bem clara a pergunta, tá? A pessoa está desgostosa da vida. Ela não tem coragem de cometer suicídio, né? Então o que ela faz? Ela busca uma situação onde ela pode encontrar a morte.
Então ela não faz pelas próprias mãos, ela busca uma situação onde essa situação pode, que não necessariamente vai, mas pode acabar gerando o fim, abreviando, né, o fim da vida da pessoa. Então, pergunta ali trazida e respondida então por São Luís, Paris, 1860. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, e por conseguinte há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento, a gente está falando só de pensar na situação, o pensamento de que a morte servirá para alguma coisa é ilusório. Isso nós já compreendemos, eu espero que todos nós já compreendamos. Simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, ele está se referindo à guerra aqui, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada, óbvio. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de buscar, de procurar a morte, expondo-se para tanto perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Então, aqui, o que ele faz? Ele acaba abordando o suicídio, né? Ele não é o protagonista do nosso tema, ele é uma referência que foi trazida apenas, né, dentro desse tema. Então ele acaba não se aprofundando nas consequências do suicídio, não é mesmo? Por quê? Porque o suicídio ele é tratado em outra obra, o suicídio é tratado no Livro dos Espíritos. Nesse caso, ele usa o suicídio como um pretexto, uma situação que provavelmente era muito comum à época, ou era objetivo na época. Então, aqui claramente ele fala o seguinte: então a pessoa perdeu a vontade de viver, ela busca uma ação indireta, uma forma indireta dela perder a vida que ela tem. E aí por que ele traz a guerra? Então eu fui buscar a questão histórica, por que eles falavam tanto em guerra? Porque para a nossa realidade isso não representa muita coisa. Então, naquele período dos idos de 1860 da mensagem, muita coisa acontecia na França, muitas guerras aconteceram no último século da França. Então lá aconteceram a Revolução Francesa, acabou acontecendo as guerras napoleônicas, teve a Guerra da Crimeia, teve a Revolução de 48, alguns anos antes. Então aconteceram algumas guerras civis internas ali na França que fez com que a espiritualidade usasse como referência da pessoa buscar, né, buscar legitimar a sua vontade de morrer. Então, para a compreensão daquelas criaturas na época, o suicídio através da guerra era uma exemplificação muito clara. E aí, ele acaba deixando uma questão, né? Mas se a pessoa está na guerra defendendo uma causa, defendendo o país, defendendo as pessoas que ficaram em seu país e não podem, né, lutar, não tem um mérito nesse desencarne? Ela não foi em busca de defender, né, a pátria? E antes de responder essa pergunta, que faz parte do item 30 já, eu vou colocar aqui alguns exemplos desse suicídio. A gente está falando do campo de batalha, da guerra, mas como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? E isso que é o interessante da gente fazer esse estudo. Então, lá naquele livro que eu uso aqui como auxílio, que é o Vivendo o Evangelho, o Espírito de André Luiz, no capítulo 75, ele tem um item chamado campo de batalha. E ele começa falando justamente sobre esse tópico. Ele fala o seguinte: a vida é um campo de batalha, onde muitos combatentes agem com intenção suicida. Então ele volta a reforçar aquela questão do suicídio. Então olha os exemplos que ele acaba trazendo e a gente pode fazer um paralelo em relação às coisas que a gente vive. O motorista é responsável, aquele que pega o carro e transforma ele numa arma, apesar das estradas, das ruas, terem a melhor condição, mas a partir do momento que a pessoa usa o carro como uma arma, como eu disse, né, dirige loucamente, usa de bebida e vai dirigir, então ele considera como uma intenção suicida. O pedestre imprudente, então
tá andando numa rua movimentada e tá lá no celular, completamente alheio do que está acontecendo à sua volta, ele se coloca em risco também. O profissional relapso, então tem aquela criatura que trabalha nas alturas, está lá trabalhando em cima do andaime, não está protegido, acho que, né, Deus não vai me proteger, eu não vou cair aqui. E aí acontece, né, um incidente. Um paciente rebelde, então está doente, precisa de tratamento, precisa de medicação e nega a medicação, nega o tratamento. Coisas que a gente vê muito recentemente, inclusive relacionadas à vacina, né? As pessoas que comem absurdamente, exageradamente, por pura gula, então tem a mesa farta, tem cardápio variado, mas não é disciplinado na sua refeição e come e acaba estragando o seu próprio corpo por conta disso. As festas, né, onde os convidados não têm limite, então abusam da bebida, abusam da droga. A gente pode pegar como, por exemplo, o MC Kevin aí, que a gente viu a semana inteira sendo falado o caso dele, que estava, né, numa situação, acabou se colocando num risco, não se sabe se ele estava alterado ou não, psiquicamente, né, por conta de álcool, droga, e mesmo assim se colocou numa situação e acabou morrendo. Ou melhor, perdendo a vida encarnado. Se as pessoas conhecem ou vão para um lugar onde você sabe que não vai ser um ambiente agradável, que vai ser um ambiente hostil, por exemplo, eu sou ciumento, vou levar minha esposa para um lugar que eu sei que as pessoas vão ficar olhando e eu vou criar situações ali. Aqui onde eu moro, já falei aqui nas lives, as pessoas são muito passionais. Então, um olhar torto ali já arranca uma faca e já entra em embate. Então, tipo, se eu sei que eu não suporto esse tipo de situação, para que eu vou gerar ele? E os exageros e dependências que a gente tem na nossa vida. E ele acaba complementando que não há dúvida de que a experiência no corpo físico é uma luta constante, mas que nós não usemos esse campo de batalha para agredir a própria vida. Então ele acaba trazendo a nossa realidade aqui como um campo de batalha através desses exemplos. Então, perante Deus, o que vale sempre é a intenção em relação a essa questão do suicídio, de buscar a morte. Uma vez que, em qualquer um dos casos citados, o propósito da criatura é sempre o mesmo, né? Se ele vai a fim de tirar a própria vida. E aí, isso está contra a vontade de Deus, está contra aquilo que a gente acredita. Se o objetivo da vida é a gente usar ela para aprimoramento espiritual, para evolução, quando eu uso ela para outros fins e abrevio, eu estou indo contra as leis divinas. Então a vida nos foi concedida por Deus e quem compete tirá-la apenas Ele. A gente usa muito essa expressão, né, de Deus, tal, de fazer as coisas à vontade, aos olhos de Deus, mas na verdade é a nossa própria consciência que a gente tem que observar. O quanto isso vai me deixar mal depois, o quanto isso vai me prejudicar. Então a gente usa a figura de Deus, figura universal de Deus, como se fosse uma penalidade, né? Não, se eu fizer Deus vai ficar bravo. Não. As consequências, elas são geradas através das nossas ações. Então nós temos que temer ou nos precaver ou evitar justamente para que nós não nos prejudiquemos, que essa falha não nos coloque em situações, em maus lençóis depois. Então o item seguinte, ele também é atrelado a essa questão do merecimento, que foi o que eu acabei de trazer. E ele diz o seguinte, o item 30. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar uma vida de um semelhante. Então nesse caso ele não está falando da guerra. Ele está falando de uma pessoa, podemos até usar a guerra nessa referência, tá? A pessoa se voluntaria para ir à guerra, diferente do caso anterior, sabendo que ele tem o risco de sucumbir. Isso pode ser considerado como suicídio? Aí São Luís diz o seguinte: não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas o devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação? No momento mais crítico, não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão?
pode ela muitas vezes querer levar a prova da resignação até o último limite, então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então ele traz duas situações aqui. Primeiro, aquela pessoa que se coloca em risco, para outra, que a gente vai falar disso também no item 31. E a outra daquelas criaturas que são salvas, né, num momento de morte iminência e por um milagre, podemos dizer assim, apesar de não crermos no milagre, existe uma intervenção divina, né, da espiritualidade, e a pessoa acaba se salvando. Então existem vários casos que a gente, né, pode citar aqui. Essa semana, aliás, eu vi que quantas pessoas voltam depois de um coma de anos, né? É difícil a pessoa voltar bem. Sempre tem umas sequelas, claro, né? Mas a gente dificilmente pega exemplos de pessoas que voltaram, né, de um coma de longo tempo. E aí o fundador, acho que do Shining Box, eu vi essa semana, que voltou de um coma depois de mais de 10 anos, 16 acho, não me lembro agora. Você fala, caramba, que oportunidade de vida que essa criatura ganhou nesse momento, né? Esse cara aí ganhou na loteria. Então, é um exemplo como esse. Vou trazer aqui mais referências. Voltando na questão da disposição, né, em relação a defender a própria pátria, a pessoa está indo lá abnegada, ela está indo ali de coração, ela está indo ali pelos fins que nós falamos já no item 29. Então, a partir do momento que essa criatura morre em combate, ela não buscou a guerra, ela foi lá defender a pátria, defender os interesses da nação, independente de qual seja o interesse da nação em colocar aquela pessoa em risco. Aí a responsabilidade é daquelas outras criaturas, mas ele foi lá para um objetivo. E se ele perde a vida naquele momento, ele não está nessa situação como um suicida que objetivou a ida para perder a própria vida. Que isso fique bem claro, acho que não tem nem o que se comentar em relação a isso. E no item 31, ele acaba fechando dizendo o seguinte: os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros. São Luís responde: esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a sua submissão e vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero de suas funestas consequências para o futuro. Então, vamos colocar aqui, ele traz claramente a questão da resignação, da abnegação, do sacrifício, que é o tema do estudo, né, através do exemplo. E aí eu vou voltar no contexto histórico. Na Bíblia, lá em Gênesis 22, tem a seguinte passagem, onde Deus manda Abraão matar o seu único filho Isaque, como prova de lealdade, de fé a Cristo. E aí Abraão acaba pegando Isaque e prepara para viajar com ele, para ir até o altar onde tem os sacrifícios lá, para entregar o filho a Deus, para matar ele. E aí eles fazem toda essa caminhada e chega na hora ele vai matar mesmo o filho. E acontece lá uma intervenção divina e ele não mata, justamente porque aquilo, segundo Deus, era um teste de prova de fé em relação à dedicação de Abraão com Deus. E aí acaba até ficando marcado, porque Abraão é uma representatividade muito forte ali no Velho Testamento. E usam essas referências de fé do próprio Abraão. No Evangelho de Jesus também existem esses testes de fé que marcam pelo exemplo. Então tem lá Mateus no capítulo 5, versículo 23 e 24, aquela passagem onde Jesus
fala, olha, se você vai lá fazer a sua oferenda para Deus, mas antes vai lá e reconcilia-te com o seu próximo, com o seu irmão. Deus quer que você esteja bem com o próximo antes de você estar bem com ele. Então vai lá, conserta as suas coisas, dá um jeito aí na sua vida e depois você se acerta com Deus, que Ele quer ver você bem com o próximo antes de ver ele bem consigo. Então, um exemplo fortíssimo que Jesus acaba nos trazendo com essa referência, né, de dedicação no nosso sacrifício, de antes de fazer uma adoração a Deus, ir até o nosso próximo e nos reconciliar. Então todo sacrifício que a gente passa, se a gente for analisar a nossa vida, e aí não precisa ser um sacrifício onde a gente vai doar a nossa própria vida. O sacrifício em si, ele acaba nos trazendo uma dor, né? Inevitavelmente. Ela pode ser física ou ela pode ser uma dor moral. É uma lição que sempre acaba se repetindo, constantemente ela se repete, porque é algo importante para o nosso aprendizado como espírito, para a nossa sublimação dos nossos sentimentos, para a nossa compreensão das coisas terrenas. Nós somos criaturas ainda, como sempre falamos, muito passionais, muito ainda à flor da pele, muito matéria. E a gente tem muita dificuldade de fazer a sublimação dos nossos sentimentos. Estava conversando, inclusive, com uma pessoa do meu trabalho, ela, eu queria ter a sua paciência, mas a minha paciência ela não veio da noite para o dia, e eu não sou paciente em todos os momentos. Falei, vai treinar, vai ter, se você é impulsivo, se você é explosivo, vai fazer meditação, presta atenção nas suas atitudes, quais são as atitudes que você tem, ou que acontecem consigo, que te levam para esse momento de explosão, para esse momento de impulsão, que aí você consegue perceber e tentar trabalhar em si, natural. Então, é interessante que a gente tenha essa consciência para que a gente consiga fazer a nossa mudança. Então a gente tem que entender a lição que esses sofrimentos através do sacrifício nos trazem. Não só na sua ideia inicial, que é, que nem no caso de Abraão, que gerou uma fé em Deus. O objetivo no final é fé em Deus. Não. Qual que é o aprendizado que essa lição, esse sofrimento acabou trazendo para Abraão como um pai em ter que se submeter e matar o próprio filho a pedido de uma entidade divina? Nós, no nosso dia a dia, às vezes fazemos pequenos sacrifícios perante as pessoas, nós nos dedicamos. O que nós fazemos para alguém que tenha necessidade? Eu abdico do meu tempo em prol de estar aqui fazendo o evangelho, podia estar com a minha família, assistindo um filme no domingo à noite, vendo televisão, e aí nesse momento estou aqui, abdicado por um objetivo maior. Qual que é o propósito, como ele traz aqui, qual que é a essência disso? É o aprendizado, é a importância para o espírito, do processo de evolução que nós todos temos que ter. Estou trazendo esse exemplo, mas cada um tem o seu e consegue perceber esses momentos de dedicação que nós temos para as pessoas. Então, sei lá, estou vendo uma pessoa que não está legal no meu trabalho, vou lá perguntar se ela quer conversar, se ela quer trocar uma ideia. Às vezes o desabafo para aquela criatura é suficiente, ou mesmo na minha casa, se estou vendo que não tem alguém legal, eu vou lá tentar puxar o papo. Se a pessoa não quer, eu vou deixar ela no canto dela. Respeitar isso também é extremamente importante, porque às vezes a pessoa não quer. Então, quando a gente eu tenho um compromisso, mas aquilo lá que eu preciso fazer é mais importante do que esse compromisso. Compromisso eu posso resolver outra hora. Aquela criatura precisa mais de mim nesse momento. Não importa qual o motivo que seja. Se a gente faz essa troca, se a gente se coloca à disposição, a gente entra nesse processo de evolução, né? E aí, isso vai completamente contra ao que nos impede, o que nos derruba na nossa evolução, que são os nossos vícios, os nossos orgulhos. O que nos gera dor? Negar as coisas nos gera dor, por exemplo. Vejo alguma coisa ali, talvez aquilo eu sinta que possa ser uma verdade, mas eu não aceito aquilo como verdade. A minha verdade é a minha verdade. Enquanto eu ficar aceitando aquilo como verdade, batendo de frente, no murro em ponto de faca,
aquilo vai me gerar dor, aquilo vai me gerar sofrimento. Então se eu preciso criar a humildade, colocar de lado um pouco o meu ego, o meu orgulho, entender como as coisas podem ser. Então, sei lá, eu preciso fazer determinada coisa todo dia, e aquilo todo dia para mim é um sacrifício, né? Usando até a terminologia. Mas é uma coisa necessária. Enquanto eu não ver aquilo como uma coisa necessária e como um desgaste, um sacrifício, vai ser pesaroso, vai ser complicado. Cuidar da casa é pesaroso, mas é uma necessidade, a gente tem que cuidar. Tem que lavar a louça, tem que cuidar da roupa, tem que tomar banho, tem que se cuidar. Senão fica tudo desleixado, fica tudo relaxado e aí, ó, fica o Deus dará, e ninguém gosta de viver assim. Então, são pequenos momentos de dedicação que a gente tem. Isso traz aprendizado pra gente? Com certeza. Por exemplo, na hora de lavar a louça, que pode ser até um momento chato, na hora de passar uma roupa, você pega lá, põe um fone de ouvido e vai ouvir uma live, vai ouvir uma palestra, vai ouvir um estudo de alguma coisa, vai ouvir uma boa música, vai ver um bom filme, uma boa série. Isso está trazendo algum conteúdo para você. Então você transforma aquele momento que às vezes é cansativo, que é chato, em algo que pode ser produtivo, agradável. E aí a gente tem que ter essa percepção para virar essa chave. Nós temos muito esse instinto de conservação, né? Essa coisa da matéria que nos faz sobreviver mais. Então, se eu estou num momento de morte iminente, eu não vou tentar desesperadamente sobreviver. Um exemplo que eu usei hoje de manhã foi de um colega meu que estava dentro de um caminhão na estrada, houve um acidente, o caminhão dele pegou fogo e ele ficou preso dentro do caminhão, preso um pouco nas ferragens, ele ia morrer, né, queimado ali. E ele, num súbito gesto de desespero, ele não sabe nem como dizer como foi, ele conseguiu sair do caminhão antes do caminhão ser tomado pelo fogo. Naquele momento ele se vê completamente agradecido pela vida e se vê numa situação que ele estava num momento de morte iminente e fez de tudo para sobreviver. Quanto tempo você pretende viver? Isso é muito interessante. Já parou para pensar? Eu quero viver pouco, quero viver muito. E a gente fala assim, não, eu quero sair daqui logo. Eu quero viver pouco porque aí eu saio desse planeta logo. E aí a gente para pensar, mas se aqui é o momento onde a gente tem as oportunidades de aprendimento, de evolução como espírito, nós já entendemos que em espírito, na erradicação, que é esse período pós-morte, entre encarnações, no plano espiritual, a gente não tem a mesma evolução que a gente tem aqui, porque aqui nós temos as provações, nós temos as dificuldades mais fortes, e é aqui que nosso calo vai ser apertado. Então, quanto mais tempo nós estivermos aqui e mais conseguirmos superar os obstáculos que a vida nos propõe, mais a gente consegue ter essa sublimação espiritual que a gente comentou. Então, cabe muito a cada um vai perceber essas coisas. Então eu sempre falo, eu quero viver até os 100 anos. Não, mas 100 anos você vai estar doente, não vai estar conseguindo andar, você vai estar lascado. Quem quer viver assim, independente e tudo mais? Talvez seja necessário, eu quero. Talvez seja necessário para mim, talvez seja necessário para as pessoas que estejam comigo, que eu viva até esse tempo, né? Que seja para aprender, que seja para passar conhecimento, sempre vai ter o seu grau de importância dessa questão de estarmos aqui encarnados, nunca será em vão. Então, se uma pessoa passa anos em estado vegetativo, em coma, e não volta e acaba desencarnando e tem o seu aprendizado nesse período, por que nós, lúcidos, né, com o máximo de saúde que podemos ter, não podemos nos dedicar, não nos manter assim, tentando o nosso melhor? Zanavasco disse o seguinte: é o que eu faço todas as manhãs enquanto estou me preparando para ir para o trabalho ou preparando o café da manhã. É muito legal, ficou muito bem, ouvindo informações construtivas e vale muito a pena. Eu também uso muito, tento usar o máximo desse tempo para que ele seja um tempo útil, um tempo disponível. Então às vezes eu vou dar uma palestra, vou falar sobre algum tema que eu não tenho conhecimento, vou usar todo esse tempo possível para buscar vídeos no YouTube, textos na internet, materiais no Spotify, para que eu seja alimentado e o mais importante, para que eu
consiga pegar o máximo de informações para que eu saiba e consiga filtrar do que aquilo pode ser útil e aquilo que não agrega em nada. Voltando a essa questão de viver muito, eu estava vendo um vídeo do Chico Xavier hoje, que ele estava indo votar no ano de 1996. Ele estava bastante debilitado, mal conseguia responder as perguntas dos repórteres, né? Toda hora que não ouvia direito, mas estava lá. Ele foi firme e forte fazer um ato de cidadania em prol, né, da pátria, que ele sempre foi uma criatura muito dedicada ao país. Boa noite, Graciérica. E aí, voltando aqui aos exemplos, a gente estava falando então dos instintos, né, que nos mantém essa questão da conservação e da gente ter a consciência de aproveitar ao máximo a encarnação. A gente acaba esquecendo do porquê que nós estamos aqui, das nossas missões, dos nossos compromissos conosco e com toda a humanidade. E aí a gente acaba esquecendo, eu tenho uma mesa farta na minha casa e esqueço que, sei lá, embaixo da onde eu moro, ou próximo da onde eu moro, tem uma família desabrigada vivendo embaixo né, na cobertura, ao relento, e precisando de alguma coisa. E será que isso não toca o meu coração? Usando uma referência que eu acho que é muito forte nessa questão, porque a gente está falando dos exemplos do Padre Júlio Lancelotti, que é um senhor de idade, que é uma pessoa que vive junto com as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, que está onde a igreja não quer estar. Ele é uma criatura única ali. Então, enquanto uns colocam pedras para os moradores de rua dormir, ele vai lá e destrói com marretas. Enquanto as pessoas estão doentes, ele está acolhendo elas para dentro da igreja, está alimentando essas criaturas através de doações. Então, olha essa criatura que é um senhor de idade, está num grupo de risco de comorbidade ali por conta da idade, dentro de uma situação de pandemia, e mesmo assim ele vai lá e entra na guerra, né? Vai ao combate. E aí entram duas coisas. Primeiro, ele não é uma pessoa irresponsável. Ele vai todo aparamentado, vai todo protegido. E segundo, será que ele se doa mais do que ele deveria? Porque aí que entra um outro segredo, que é o equilíbrio. O equilíbrio da gente saber dosar a matéria do espiritual. O quanto ele vai lá e se dedica e que não vai prejudicar ele fisicamente depois. Então, a criatura sábia, ela consegue fazer essa dosagem de o quanto ela... Porque eu posso passar o dia inteiro aqui, fazendo live e falando do Evangelho. Quantas horas será que eu aguento? Será que meu corpo aguenta quanto tempo fazendo isso? Eu sei o quanto eu aguento. Então eu não sou doido, que nem hoje eu peguei 2 lives para fazer, mas eu sei que se eu fizer mais uma, eu não vou ter físico depois para aguentar, não vou ter voz para falar. Então cada um tem que entender qual que é o seu limite. Não adianta a gente ficar fazendo o bem estrambelhadamente e esquecer de cuidar da gente, o nosso corpo, as nossas necessidades. Não, enquanto eu tiver saúde eu tô bem. Sim, mas cuida da saúde também. A gente tem que ter parcimônia nas duas relações. Nós ainda vivemos num mundo muito material, nós precisamos de determinadas coisas materiais para realizar os bens espirituais. Vou usar Kardec como exemplo. Kardec dedicou os últimos 15 anos de vida dele para o espiritismo. Será que ele era um insano em relação a tudo isso, a ponto de não cuidar de si próprio? Duvido muito, senão ele não teria conseguido escrever ou acompanhar ou codificar a coletânea de obras que ele tem. A mesma coisa a gente pode usar como referência Chico Xavier. Imagina, se ele vira e fala assim, não, hoje eu estou cansado, hoje só vou fazer uma psicografia aqui e vou entregar. Não, ele foi até onde ele aguentava, e aquele homem aguentou bastante, né? Se dedicou muito, como eu acabei trazendo a questão dele voluntariamente estar indo votar, mesmo numa situação já de bastante idade. No Livro dos Espíritos, na questão 912, os Espíritos afirmam que o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea, da matéria, né, consiste na prática da abnegação.
Na 893 ele diz que, os espíritos dizem que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A abnegação nada mais é do que um sacrifício voluntário dos próprios desejos e posições em nome de um imperativo ético. Qual é esse imperativo ético? As leis morais. Então, faço isso para estar bem diante das leis morais, das leis divinas. Pensando dessa forma, o bem, né, como a evolução de todas as almas, a gente acaba entendendo a necessidade do sacrifício. Por que a gente precisa passar por essas situações? Se a gente viver sem observar a luz da reencarnação, sem o olhar espiritual, sem a visão da vida futura, de que não acaba tudo aqui, não tem sentido nenhum, nada disso, né? Um exemplo passa a ser só um exemplo para viver legal. Ele acaba não tem a profundidade do ensinamento espiritual que nos traz para futuras encarnações e tudo mais. Então a gente precisa adquirir a abnegação, porque ela acaba sendo uma ferramenta no combate do egoísmo. E a habilidade da renúncia, até título de um livro espírita, né? O espírito que renuncia, ele tem uma maturidade espiritual, né? É diferente. A gente coloca Jesus lá como um sacrifício, o sacrifício que ele fez pelos homens, ele deixou um legado, ele deixou um exemplo. Ele não deixou só um exemplo para os 12 homens que o seguiam, não deixou um exemplo para as criaturas que estavam ali, que o seguiam e em um determinado momento pararam de seguir para não serem prejudicadas perante o Império Romano. Não. Ele deixou um legado que, tanto que estamos aqui hoje falando dos seus exemplos. A Gabi, do Cientista Espírita, trouxe a seguinte mensagem: bora se cuidar também, galera, e não adianta querermos ajudar o próximo sem cuidarmos de nós primeiro. Gabi fala bastante disso, né? É importante também acompanhar o conteúdo que ela traz. Ela fala muito sobre esse momento que a gente tem trabalhado, vivenciado, o luto em relação às pessoas que a gente perde, em relação às pessoas que a gente vê perdendo outras criaturas por conta da doença, por conta da Covid, e a gente às vezes não compreende esse luto, ou acha que a gente tem que ficar sempre no luto, e aí ela acaba trazendo uma visão para que a gente consiga compreender e entender, porque não adianta nada a gente viver sempre no luto e esquecer de nós mesmos. É a mesma coisa que a gente ser frio e morreu, já foi, e toca você egoísta e vou continuar pensando só em mim. Acompanhem os estudos que ela faz, são bem bacanas em relação a esse tema. E aí, para a gente finalizar, isso que é importante a gente entender a prática da empatia. Quando nós olhamos com um olhar empático, quando nós nos colocamos no lugar do outro, a gente evita cair no julgamento, principalmente no caso do sacrifício, que é o que a gente está falando aqui. Então eu vejo uma pessoa vai lá e faz uma ação de sacrifício que eu discordo. Vou citar duas, tá? Uma que aos nossos olhos pode ser justo e aos nossos olhos pode não ser justo. Vou usar a referência uma pessoa que deixa de dormir para passar as madrugadas entregando alimento para as pessoas que estão em situação de rua. Eu prefiro estar no conforto da minha cama. Olha o quanto o sacrifício que aquela criatura está fazendo. Se você olhar com o olhar dela, para aquilo lá, para ela é uma bênção. Então que a gente não julgue esse tipo de situação. E aí a gente pega uma outra situação. Os jejuns aí que a gente vê outras religiões fazerem. Preciso jejuar para estar de bem com Deus. Nós compreendemos que nós não temos essa necessidade de estar jejuando para estar bem com Deus. Realizar esse determinado tipo de sacrifício para que Deus nos purifique, nos perdoe das nossas ações, assim como quando a gente vai pagar uma promessa. Pagar uma promessa em determinadas situações acaba sendo um sacrifício. Andar de joelho até a Aparecida, é um sacrifício que nós fazemos. Eu concordo com isso? Não concordo. Vou julgar se a pessoa está certa ou está errada? Não. Para ela aquilo é um ato de purificação, né? Então, se ela de fato, de coração, estiver se purificando através daquele ato, que no caso acaba martirizando o próprio corpo, e nós falamos isso nas semanas anteriores, né? Ela, dentro da sua consciência, o importante é ela estar bem consigo mesmo e acreditar que aquele ato é um ato de purificação. Então também
não cabe a nós julgarmos. Então é importante a gente observar com esse olhar de vida futura, de que o difícil é entender, de se colocar no lugar em que o outro está. Então qual que é a conclusão que esses estudos acabam nos trazendo? A vida é uma obra eterna do nosso Pai, que nos compete respeitar e preservar agindo segundo as suas leis, sabiamente esculpidas por Ele em nossa consciência. O sacrifício da própria vida pode ser válido, sim, para Deus quando praticado exclusivamente em benefício do próximo. Nossos sofrimentos podem ser proveitosos para outras pessoas também, material ou moralmente, desde que suportados por nós com resignação e submissão à vontade de Deus e sem a gente, colocar em risco a nossa saúde se não tiver necessidade nenhuma, como a gente falou no estudo de hoje, que a gente consiga estar o nosso melhor para que a gente consiga oferecer o melhor para os nossos irmãos, para o próximo também. E assim a gente acaba encerrando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos adentrar, falando até de julgamento, nesse finalzinho nós vamos falar sobre o jugo leve a partir da semana que vem, no capítulo 6, o Cristo Consolador, vamos entender quais as consolações trazidas por Jesus aí para a nossa vida, o que Ele pode nos acrescentar aí em relação ao terceira revelação, ao Consolador prometido, a tudo isso que a gente busca como compreensão através do Espiritismo, analisando as passagens, os exemplos de Jesus. Certo, gente? Então, por hoje a gente encerra esse capítulo. Vocês podem compartilhar esses temas aí que são bastante... A gente discute muito pouco, A gente estava até falando no grupo de amigos hoje, inclusive com a Gabi, da questão, nossa, esse tema é polêmico. Não, o tema não é polêmico, é um tema pouco discutido, é um pouco abordado. Então, às vezes a gente não tem nem opinião sobre essas situações. Aí vem o Evangelho, traz a visão espiritual, a visão espírita da coisa, para que a gente consiga fazer uma análise e criar o nosso próprio conceito em relação àquelas ideias. Certo? Vamos então fazer a nossa prece, as nossas vibrações, para que a gente encerre aí e tenha uma noite boa. Então convido a todos mais uma vez para fechar os seus olhos, para que possam sentir a energia da espiritualidade presente e agradecidos pelos ensinamentos deste estudo, de todo esse capítulo do Evangelho, que nós possamos pouco a pouco vivenciar o Evangelho de Cristo em nossa vida, trazendo para as nossas situações, percebendo, e o principal, colocando o nosso melhor, por mais que não seja o ideal, que a gente consiga colocar o nosso melhor, a nossa melhor transformação, e que nos sintamos bem acima de tudo. Então que nesse momento nós possamos mais uma vez colocar esse nosso melhor sentimento, nossa melhor energia, nossa melhor vibração, que nós possamos sentir essa energia saindo de nós, que a espiritualidade possa absorvê-la, condensá-la e espalhá-la através das vibrações que nós fazemos pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que habitam, principalmente por aqueles que vivem em guerra, principalmente na região ali onde Cristo viveu, que as criaturas possam buscar a paz naquele ambiente, menos dor, menos sofrimento. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, que mesmo nesse momento de turbulência nós consigamos enxergar o melhor nas pessoas e que nós possamos e consigamos vibrar o melhor para elas.
pelos nossos dirigentes, pelo dirigente da nação, pelos nossos governantes, por aqueles que nos representam em nossas cidades, para a melhor decisão em relação ao povo. Vibramos por aquelas criaturas que não puderam estar presentes no Evangelho de hoje, por aqueles que estão doentes nas ruas, passam por fome, miséria, frio. Vibremos por aqueles que estão em suas casas, nos seus leitos, os que estão nos leitos dos hospitais, principalmente aqueles que estão internados nas UTIs, nos leitos de Covid. Vibremos pelas criaturas que estão à linha de frente de combate da doença, por aqueles que pesquisaram em busca da vacina, por aquelas criaturas que perderam a vida por conta da doença, por aquelas que perderam os seus entes, que elas possam encontrar consolo através de Deus, das suas crenças, da sua fé. Vibremos também a cada um de nós neste momento, que cada um de nós possa receber as energias, os fluidos necessários, inclusive as nossas águas possam receber tudo aquilo, todas as energias, os remédios colocados pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes para a nossa melhora física e espiritual. Vibremos pelas criaturas que estão em nossas casas nesse momento e por aquelas que vão acompanhar esse estudo numa outra hora. E assim somos muito gratos a Ti, Pai, pelo dom da vida. Possamos deixar uma vibração especial para que a espiritualidade leve onde for necessário. Que nós possamos ser amparados ao longo dessa semana, que possamos estar envolvidos em uma cúpula, protegidos contra todo e qualquer mal, que possamos, através das nossas forças, de palavras e pensamentos, manter essa estrutura, protegidos, fortalecidos no bem, no amor. E agradecemos e encerramos esse Evangelho dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. E que assim seja. Meu muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí todos os domingos, né? Que estão acompanhando o estudo, dedicados, fortalecidos, que se perderem por conta de um compromisso, depois acabam assistindo, acompanhando. Que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana, cuidem-se, né? Continuem protegidos aí. Não caiam aí na tentação de que tá tudo bem às vezes onde você está morando, né? A pandemia ainda não passou, então sempre cuidando da sua higienização, protegido através de máscara. Faça as necessidades, as urgências, as importâncias que você tenha fora da sua casa, mas sempre com muita prudência, né? Com muita cautela, e que a gente consiga superar esse momento aí para estar bem uma outra hora, e se Deus quiser voltando às casas espíritas e vivenciando aí a nossa rotina do jeito que a gente vivenciava, podendo colaborar ainda mais com o próximo, com as nossas ações de caridade, né, as nossas ações sociais, e que a gente continue dessa forma virtual aí para as pessoas que também têm dificuldade de locomoção, de estar em outros espaços, que é uma ferramenta incrível, maravilhosa, a gente poder estar conectado. Um beijo aí pro Giba, para Solange, esses queridos do meu coração, para vocês, Ana Vasca, aí, que está conosco também toda semana. Beijo no coração de todos vocês, uma noite abençoada, fiquem com Deus e nos vemos semana que vem, tá bom? Boa noite.